Olá pessoal, eu sou Adriana Albuquerque, sou psicóloga e hoje nós vamos fazer um vídeo muito diferente porque vai ser uma dobradinha. Eu e o Dr. Narden Souza Porto, advogado especialista em estelionato sentimental, vamos explanar sobre o documentário que está fazendo muito sucesso. Muitas pessoas me passaram perguntas, dúvidas, pediram para que eu fizesse um vídeo sobre este documentário, que é o Golpista do Tinder. Então, fica com a gente até o final, eu vou explanar a minha parte, o Dr. Narden vai falar da parte jurídica, porque ele é especialista na parte jurídica como advogado, nesses casos, e eu vou falar de toda a questão do comportamento da vítima, do porquê que ela entra numa esparrela dessa, por que ela permanece, por que ela dá o dinheiro, o que acontece na cabeça dela, no cérebro dela, e como ela pode se cuidar depois de ter sido de fato, de ter levado um golpe de uma pessoa que se passa por um namorado, um pretendente, um amigo, enfim, e até propõe morar juntos, namoro sério e até casamento, gente. Vamos juntos? Fica comigo até o final para que você compreenda todo esse processo e como você pode lidar com ele, ajudar pessoas que estão passando por isso ou ajudar a si mesma, se você já passou por isso. Eu atendo pacientes, que infelizmente foram vítimas de estelionato sentimental, foram vítimas de pessoas abusivas que geralmente têm um transtorno de personalidade narcisista ou o transtorno de personalidade antissocial, também conhecido como psicopatia, tá bom, gente? Eu vou seguir aqui um roteiro que eu construí para a gente poder, de fato, abordar esse tema com riquezas de detalhes, com o maior número de informação que agregue valor para você. Então vamos lá. Primeiro vamos para a definição do termo, O que é um estelionato sentimental? É uma vantagem indevida obtida em uma relação amorosa. Uma das partes usa da confiança e do sentimento afetuoso do outro para conseguir vantagens econômico-financeiras para si ou para outra pessoa. E, gente, logo quando começa o documentário, que tem uma duração de aproximadamente 2 horas, ele é bem longo, mas ele te prende do início ao final. Quando eu fui assistir, eu realmente comecei achando que ia assistir uma parte, depois ia assistir outra, mas quando eu vi, já tinha entrado pela madrugada e eu não deixava de assistir. E demorou mais ainda para mim, porque eu fui fazendo anotações, análises, então eu voltava um pouco, parava, escrevia, para poder preparar esse vídeo para você. Então ele está muito especial. E veja que a primeira vítima, uma jovem que estava no Tinder há 7 anos, onde ela encontrava homens interessantes, ela faz o relato dela. E o interessante é que quando ela está falando da experiência que ela viveu, ela fala com um sorriso no rosto, rasgado, o olho brilha. Por quê? Porque o cérebro é atemporal. Então é como se ela estivesse revivendo tudo aquilo, O momento do love bombing, o momento em que ele seduz, em que ele se mostra um príncipe encantado, um homem maravilhoso, um homem perfeito, bilionário da área dos diamantes, com uma família muito abundante, bilionária, próspera, só que não. Na verdade, tudo isso se trata do quê, gente? Tudo isso se trata de um cenário, que o estelionatário, que o abusador, que o psicopata, que o narcisista cria, ou criam para que você caia e para que você nem se toque, nem perceba que você está num golpe. Lá na frente, quando a gente desenvolver mais a história, é que elas começam a perceber que se trata de um golpe. Mas no início, tudo vai transcorrendo de uma forma que parece mesmo o romance, tão sonhado, o homem dos meus sonhos, o homem maravilhoso, o homem especial, o homem sensacional, só que não. E você vê também que vai ter o depoimento de uma outra mulher que se torna amiga deste golpista do Tinder, e acha ele também sensacional, maravilhoso. Vamos aqui um a um para a gente entender o que aconteceu
e por que que as vítimas, né, principalmente mulheres, caem nessa esparrela. Não que homens não caiam, homens também caem, mas isso é muito mais comum em mulheres. Vamos ver? Olha só, há 7 anos ela disse que estava no Tinder e ela disse que tinha sempre na lembrança, desde criança, aquele filme A Bela e a Fera, né? Onde é uma princesa, né, que encontra com a fera, né, um ser estranho, com uma aparência rude, grosseira, porém que dali surge um romance, eles se apaixonam e vivem um amor maravilhoso. E ela queria isso para ela, né? E como psicóloga eu devo dizer o seguinte, a partir dos nossos estudos a gente sabe que infelizmente isso é colocado principalmente na cabeça das mulheres, né? De que um dia você vai encontrar o amor da sua vida, o príncipe encantado, aquele que vem montado num cavalo ou num iate, ou num carrão, numa Ferrari, né? Ou no jatinho, como foi o caso do golpista do Tinder, para te salvar. Te salvar da mesmice, do marasmo, da vida comum e te levar para um mundo de sonhos. E foi isso que ele fez com ela, né? Eles conversam, ela olha as fotos maravilhosas, né? Percebe que ele anda em hotéis chiques, restaurantes caríssimos, sempre muito bem arrumado, um perfeito príncipe. E quando o encontra, também percebe a sua educação, a sua postura, um verdadeiro gentleman. Bom, e aí ela diz o seguinte, que percebe nele um grande magnetismo. Gente, vocês sabem qual é a origem do nome narcisista, né? Vem da lenda de Narciso. E o que significa essa palavra, né? Significa um entorpecente. Entorpecente é algo que te adormece, que te entorpece, é algo que te deixa com a visão mais turva, você não consegue enxergar direito. E de fato, pessoas narcisistas fazem você adormecer. É muito importante também a gente dizer o seguinte, psicopatas são narcisistas, todo psicopata é narcisista. Mas nem todo narcisista é psicopata. Existem diferenças e você pode encontrar essa lista de diferenças em vídeos que eu já fiz e estão no meu canal, tá certo? E se você ainda não conhece o meu canal, né, você que segue o Narden ou você que está chegando agora no canal, se inscreve no meu canal e se você tem interesse nesses temas, o meu canal é Adriana Albuquerque Oficial, né? Eu estou falando isso porque esse vídeo não está somente no meu canal, mas também no canal do Narden. E também você pode me seguir no Instagram, Adriana Albuquerque Palestrante, tudo junto, para que você tenha cada vez mais informações sobre esse tema. Então vamos lá. Ele se apresenta como CEO da Diamonds, LLD Diamonds, uma empresa de diamantes, né? Uma das maiores empresas do mundo. E nossa, é claro que isso enche os olhos da vítima, né? É claro que a vítima ela fica de fato extremamente magnetizada por isso. Um homem com uma aparência bela, né? Magro, elegante, gentil, sorridente, cheio de energia, com um bom papo, uma excelente oratória, um poder de comunicação fantástico, excepcional, isso dito pelas 2 vítimas que aqui vão relatar os seus casos e uma terceira vítima que é a namorada dele, né? São 3 que participam do documentário. Enfim, ela fica impressionada e logo ele aparece, leva para uma viagem, olha que louco, né? Ela é tão manipulada, ela é tão envolvida nisso tudo, que ela topa fazer a viagem com ele, segue numa viagem dos sonhos, e ali ele coloca outro cenário perfeito, uma ex-mulher, uma filha pequena, né? E ela acha aquilo tudo maravilhoso, vê nas fotos a relação dele com a filha, viajam no mesmo jatinho, ela conversa com a ex-mulher, ele está também acompanhado de seguranças, enfim, tudo perfeito. E é claro, gente, como é que você duvida disso, né? Ainda mais com tanto dinheiro e abundância envolvidos. Você acha que aquilo é real. Ela teve as inseguranças dela, né? Como qualquer mulher
ou o homem no início de um relacionamento, quando se apaixona, quando se envolve, quando está de fato ali naquela relação de uma forma que vai se entregando, que está encantada, né? Então ela teve as inseguranças dela, mas ela não quis nem saber. Quando ele chegava, passava uma mensagem, ou ligava e dizia: eu sinto falta de você, sinto saudades, você é uma mulher que eu sempre busquei, agora sim eu encontrei, você é a única mulher que eu estou apaixonado, que eu quero que fique ao meu lado, eu me sinto bem. Pronto, era isso que ela precisava ouvir, um discurso perfeito. E aí, o que acontece? Ele faz tudo isso e depois ele some. Ela fica um pouco desapontada, mas ele reaparece, manda um buquê extraordinário, pede namoro, diz que a coisa vai ser séria, e ela esquece, né, essa bandeira vermelha dele ter sumido, porque ele também justifica que é um homem de negócios, que vive viajando a trabalho. Outro detalhe importante, ela fala que o celular dele não para de tocar, ele não para de mexer no celular. O que ele está fazendo ali? Ele está envolvendo outras vítimas, vítimas que já existiam, novas vítimas, porque ele é um golpista profissional. Então ele envolve várias mulheres, ele tem dinheiro suficiente para isso, que não é dele, né? O dinheiro vem dos golpes que ele dá nessas mulheres, você vai ver aqui no decorrer do nosso vídeo. E quando você assistiu ao documentário, né, que está na Netflix, eu te sugiro que assista. Tão logo você termine esse vídeo, assista ao documentário. E se você assistiu, me diz o que você achou das nossas considerações, da nossa análise do documentário, né? Enfim, gente, ele se apresenta como detentor de muito poder, de uma família das mais poderosas do mundo, e que só ela importa para ele. Perfeito. Depois disso, de um tempo, né, em que ele leva ela para viagens, leva ela para restaurantes, manda buquês sempre maravilhosos, sempre uma mensagem, sempre uma ligação, sempre uma declaração. Ele vai envolvendo, que é o love bombing, que é a fase em que o golpista, em que o narcisista ou o psicopata, enfim, o abusador, ele faz o quê? Ele faz milhares de declarações, ele se mostra extremamente receptivo, encantado com você, apaixonado, te coloca num pedestal para depois, literalmente, puxar o tapete vermelho que ele estendeu para você. Então veja, detalhe importante, ele se mostra extremamente dominando a área em que ele atua, a área de diamantes. Uma mentira, né, gente? Mas elas acreditam. Isso aconteceu com a segunda personagem que também encontrou com ele no Tinder, e a partir daí se encontraram, só que ela, por algum instinto de sobrevivência, de segurança, ela não quis se envolver com ele amorosamente. E aí eles se tornam amigos. Depois ele apresenta uma outra mulher, jovem, linda, maravilhosa. Ele conhece essa jovem, né? Desculpa, ela conhece essa jovem que está com ele na viagem que eles fazem juntos, nos restaurantes que eles andam. E ela diz que vê que ele está realmente apaixonado. Olha o poder de manipulação. Ele não está apaixonado coisa nenhuma, ele não está envolvido coisa nenhuma, porque pessoas com transtorno de personalidade não se apaixonam, não amam. Eles não têm essa capacidade, eles não possuem empatia. E por que eles fazem esses golpes? Porque eles não têm culpa, remorso. Eles não se colocam no lugar do outro. A região do cérebro não está com essas partes mapeadas, porque elas não existem. Olha que interessante, isso são estudos científicos, gente. Então a mente de um narcisista e a mente de um psicopata são muito similares nesses pontos que eu acabei de citar. Falta de empatia, falta de culpa, falta de remorso, falta de amor. Portanto, não se importa de forma alguma com a vítima. E quando é uma pessoa com transtorno de narcisismo, tá? Transtorno de personalidade narcisista, que é o narcisismo patológico, esse narcisista, ele tem um pé na psicopatia. Então ele comete o quê? Delitos. Né? Ele é o 171, aquele que comete golpes de fato, é o estelionatário sentimental. Então o que ele faz?
ele dá golpes financeiros através do que? Do envolvimento afetivo, tanto de relações amorosas quanto de relações de amizade. Gente, essa segunda que foi levada também pelo golpista, envolvida por ele e deu um golpe nela, ele dizia o seguinte: ele era o meu gerador de energia, ele tinha muito entusiasmo, ele me elogiava bastante, era um príncipe e nem sempre estava presente. Por quê? Porque era muito ocupado, viajava a negócios. E aí, gente, é uma coisa impressionante, tá? Impressionante, porque depois que ele faz tudo isso, vamos à vítima número 1, pede para morar juntos. Ela vai olhar apartamentos, manda fotos, faz vídeos mostrando esses apartamentos. Ele diz: ah, maravilhoso, minha querida. Mostra vários até eles escolherem um para morar, só que não, tudo isso faz parte da estratégia de sedução, né? Para que ela caia no golpe. Aí ele começa a contar uma história triste. Qual foi a história triste que ele contou? De que havia inimigos que o perseguiam. Eu não vou dar muitos detalhes nisso, porque você vai assistir o documentário, mas como ele era de uma família poderosa, de uma empresa poderosa, um homem de negócios que mexia com muito dinheiro envolvido, grandes negociações, existiam os inimigos dele, os concorrentes dele, as pessoas que queriam prejudicá-lo e até matá-lo. E ele conta essa história com riqueza de detalhes, mostra fotos de um golpe que ele foi, né, de um golpe em que ele sofreu, né, uma tentativa de homicídio, mostra o segurança dele sangrando, mostra ele também baqueado, enfim. E isso antes do golpe. Depois que ele amolece o coração dela e faz mais love bomb, aí chega a hora dele pedir uma quantia em dinheiro. E a primeira quantia em dinheiro que ele pede é de $25 mil, correspondente hoje, né, gente, a R$125 mil. Então é uma quantia extremamente significativa para você ver o quanto que ele é um golpista profissional de alto nível. Por isso o cenário que ele monta, então ele também tem que pedir alto, né? E aí o que acontece? Ela fica se perguntando como é que ela vai fazer isso, mas aí ele vai envolvendo: você sabe que eu vou pagar você, é que meus cartões de crédito estão bloqueados, toda a minha movimentação está bloqueada, eu não posso nem estar me comunicando com a empresa, nada pode vir de lá, porque eles sabem como me encontrar dessa forma. Enfim, ele faz a cabeça dela, ela leva o dinheiro e começa aí uma série de prejuízos que não acaba nesse valor de $25 mil. Vem muito mais, tá, gente? Chega a aproximadamente, né, um total aqui na segunda vítima de $250 mil. Até que essa amiga, né, que ele pediu esses empréstimos, contando a mesma história triste que contou para a menina que ele supostamente namorava, só que não, ela começa a dizer: olha, não sei mais o que fazer, você precisa sanar essa dívida comigo, já tem algumas semanas que você fala que vai pagar e você não paga, você está pedindo mais dinheiro. E ele é tão cara de pau que ele continua pedindo dinheiro, seduzindo, pede para ela inclusive pagar as passagens dele, porque esse era o golpe, né? Tanto em dinheiro quanto em passagens aéreas, onde ele circulava o mundo e fazia inúmeros golpes com várias mulheres ao mesmo tempo. Segundo a polícia, né, que acompanhou todo o caso, ele deu golpe em 7 mulheres em 7 países diferentes. Só que foi muito mais, né? Isso aí é o que a polícia conseguiu apurar. Só que foi muito mais. E detalhe, essas mulheres ficaram no prejuízo. Essas aqui do depoimento, elas ficaram num prejuízo enorme. Elas pagam até hoje esses valores, né? Então elas tiveram que se virar aí nos 30 e pagam esses valores. E aí, gente, o que acontece? Ele chama essa amiga, diz que vai pagá-la e faz um cheque de $500 mil. Ela fica extremamente emocionada, agradece, diz que ele é maravilhoso, generoso, mas mais uma vez só para ele ganhar tempo, né? Aí esse cheque não tem fundo, ela tenta descontar o cheque, não consegue, assim como a primeira namorada, a mesma coisa. Aí o rolo fica grande porque a primeira namorada descobre tudo através de chamar a American Express, que era uma das donas do cartão, né, a empresa que disponibilizou o cartão para essa primeira namorada. Enfim,
e a coisa fica um absurdo. Essas vítimas, obviamente, entram em muito sofrimento, muita dor emocional, se sentem perdidas, confusas, arrasadas, acabadas, mas nada pode ser feito. Elas buscam o jornal, elas se unem, elas procuram, ela e mais uma terceira, né, as duas que foram vítimas do golpe, a namorada, a amiga, e uma terceira que é uma namorada, que também na mesma época da primeira namorada procurar casa para morar juntos, ela também estava procurando no mesmo período. Eles são cruéis, gente. Essa é a palavra, eles são cruéis, eles não se importam com o sentimento de ninguém. É por isso que a vítima fica revoltada. E detalhe, elas entram numa paranoia, numa ilusão, numa loucura de que eles têm que chegar, pedir desculpa, reconhecer pelo erro cometido, e só assim ela vai se sentir mais confortável. Só que ele nunca vai fazer isso. Por quê? Porque ele é um golpista profissional, ele é um estelionatário sentimental. Ele é um cara programado para isso. E se ele tem um transtorno narcisista e psicopata, que geralmente eles têm, nossa, aí é que eles são programados para enganar, mentir, o psicopata roubar e até matar, né, gente? Então, muitas vítimas de feminicídio, elas são vítimas de psicopatas, tá? O narcisista, ele não tem essa programação de matar, ele mata o teu emocional, ele mata a tua alma, ele arrasa com a tua existência emocional, psicológica. Agora, o psicopata, dependendo do grau, né, porque tem o grau 1, 2 e 3, dependendo do grau, ele também mata a vítima para queimar arquivos, né, gente? E veja que quando ele é descoberto por essas 3 vítimas, aquele gentleman some. Primeiro ele continua mentindo, né? Ele diz, não, mas eu já acertei com você. Com a primeira vítima ele diz, já acertei com você. Já te dei um cheque, se você não está conseguindo descontar, é problema seu. Com a segunda ele diz, não, ok, eu vou te pagar aqui com um relógio, só que o relógio era falso. E com a terceira, o que é que ela faz? Ela consegue, ela foi bem esperta, pega as roupas dele de marca, vende todas, não passa o dinheiro para ele, diminui o prejuízo que teve, mas não consegue superar, né? Porque o prejuízo foi muito alto também, milhares de dólares, mas consegue uma boa grana, reduz o prejuízo. Só que quando ele descobre que cada uma sabe quem ele é, porque a máscara caiu, né? A gente diz, a casa caiu, o que acontece? Ele faz ataque de fúria, ele se transforma, ele fica transtornado, agressivo, ele começa a fazer ameaças. Para a primeira ele diz, olha, eu conheço onde sua mãe mora, eu falei com a sua mãe, então você toma cuidado comigo. E assim ele vai fazendo com cada uma. Você não sabe onde se meteu, você não sabe quem eu sou capaz de muito mais. Se você está sofrendo agora, você não sabe o que você vai sofrer mais na frente, quando eu te pegar. Então ele faz ameaças para quê? Para a vítima se sentir fragilizada, vulnerável, aterrorizada e deixar para lá, né? E assim ele vai acumulando diversas vítimas que sempre vão deixando para lá, tá certo? Portanto, gente, se você é vítima de um golpista, narcisista, psicopata, abusador, enfim, um estelionatário sentimental, isto é, se ele tirou o dinheiro de você, você tem o direito e o dever de denunciar essas pessoas. Além de, você também precisa de um acompanhamento profissional, terapêutico, que possa te ajudar a resgatar a tua essência, a você mesmo, porque as vítimas perdem a identidade, e a reconstruir a tua autoestima, porque você foi feita de idiota, você se sente boba, você se sente usada, você se sente, sabe, estraçalhada por dentro, você se sente revoltada, porque você sabe que aquele homem, né, que você tanto sonhou, que você tanto amou, que você tanto idealizou, não é nada disso. Aquilo tudo era uma farsa, um personagem, um teatro, só que muitas vítimas entram em looping, não acreditam, não querem acreditar nisso e, pasmem, elas ainda desejam ter o abusador, né? Não o abusador da forma que ele se apresenta hoje, mas o príncipe encantado que um dia surgiu na vida dela, né? Aquele homem do conto de fadas, né? No caso que eu estou falando aqui, homem, porque a gente está falando deste documentário do golpista do Tinder, mas tanto homens quanto mulheres com qualquer orientação sexual, tá certo?
podem ser estelionatários sentimentais. Por isso você precisa ficar atenta, buscar realmente uma ajuda efetiva com um profissional qualificado na área da psicologia, psiquiatria e com detalhe, especialização no tema relações abusivas, relacionamentos tóxicos, senão você vai continuar em looping e não vai sair disso, tá certo? Várias vítimas chegam no meu consultório virtual e reclamam que fizeram processos terapêuticos com outros profissionais e não conseguiram se libertar. Assim como, se você tem o desejo, e é um direito seu, de reaver os bens que você perdeu, o dinheiro que você perdeu, você tem o direito, tá, de procurar uma ajuda jurídica especializada. Não é qualquer advogado que pode te ajudar, precisa ser especialista no caso, precisa ter um histórico de atendimentos, precisa ter cases de sucesso. E a gente está aqui, caso você queira e precise, disponibilizando também o nosso apoio para você, tá certo? No meu canal você vai encontrar centenas de vídeos que falam sobre relações tóxicas, narcisismo, psicopatia, que podem te apoiar muito. Tem pessoas que entram no canal e maratonam em 2 dias mais de 160 vídeos que falam desse assunto. No total são mais de 360, mas que também falam sobre felicidade, saúde emocional e tantos outros assuntos que são afins a este. Mas o meu foco principal no canal Adriana Albuquerque Oficial é tratar de vítimas de abusadores, tá? E, gente, infelizmente, né, o final da história não é o melhor, porque apesar dele ser preso, ele é condenado a 15 meses de prisão, cumpre 5 meses, depois ele é solto e passa a ameaçar, inclusive, as pessoas que realizaram o documentário, né? Porque essas pessoas entram em contato com ele para saber se ele quer participar do documentário, e ele diz que vai mover um processo, que tudo é mentira, que nada ficou provado. Enfim, ele é muito cara de pau, né, gente? É uma pessoa sem escrúpulos, extremamente mau caráter, com mentiras, omissões, distorções, gaslighting, né, hoovering e todas as etapas do ciclo abusivo, inclusive a desvalorização quando é necessário. Fique atenta, fique atento. Hoje esses casos precisam ser denunciados e a vítima merece ser paga por tudo isso, emocionalmente falando, assim como juridicamente. Portanto, guarde todas as provas que você tiver, mensagens, áudios, registro de ligações, tickets de viagens, assim como recibos de atendimento terapêutico, psiquiátrico, remédios, e-mails, WhatsApp, tudo mais que você tiver registrado nas suas redes sociais, para que te ajude nesse processo e você possa fazer um final feliz e amenizar toda essa dor que você vivenciou. Porque as vítimas chegam muito revoltadas, muito abaladas, acabadas, arrasadas sentimentalmente e precisam, né, gente, de uma reparação correta nesse caso, tá bom? Eu agradeço você estar comigo até o final, desejo uma boa recuperação, desejo que você fique bem, você pode superar sim, tá? Todo esse abuso. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, conta um pouco da sua história e compartilha para o maior número de pessoas que você possa fazer para você ajudar, né, essas vítimas a saírem desse abuso, superarem e terem de fato um novo horizonte à sua frente, de felicidade, de um relacionamento saudável e que possam verdadeiramente se sentirem amadas e amar uma pessoa verdadeira e não um personagem e não uma pessoa com transtorno como esse, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Yuhu! Tchau, tchau, pessoal.